Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Sem Mistério, o podcast que descomplica a saúde para você. Aqui conversamos com especialistas para trazer respostas claras e diretas sobre os temas que mais interessam a sua saúde e bem-estar. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que pode literalmente salvar vidas: doação de medula óssea. Muitas pessoas não sabem como o processo funciona e acabam deixando de ajudar. Então fique com a gente para entender como se tornar um doador e como essa atitude pode fazer a diferença para quem precisa. Eu sou Raíssa Xavier, acadêmica de medicina, e hoje teremos uma conversa muito especial com uma profissional incrível que é médica formada pela PUC Paraná e possui especialização em clínica médica, hematologia e hemoterapia pelo Hospital Celso Ramos e Hemosc. Atualmente, ela atua no Hospital São José, na Oncoclínica Jaraguá e no Centro de Vida da Prefeitura de Jaraguá do Sul, sendo uma referência na área. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra Scopelli. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui falando com a gente hoje. Para começar, pode se apresentar e falar um pouco mais sobre você? Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Alessandra Cristina Scopelli Orzechowski. Eu sou formada há quase 20 anos, trabalho no Hospital São José desde o ano de 2007 na área de hematologia e hemoterapia. Trabalho também na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no Centro Vida ou Policlínica 1, como hematologista, e também trabalho na Oncoclínica Jaraguá, também como hematologista. Obrigada pelo convite, por poder estar aqui tirando essas dúvidas que são tão importantes para a nossa população. Nós que agradecemos, doutora. Muito honrada com sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada. Vamos iniciar as perguntas gerais. Para começar, muitas pessoas não sabem exatamente o que é a medula óssea e qual a sua função no corpo. Você poderia nos explicar de forma simples o que é a medula óssea, onde se localiza e por que ela é tão importante para a nossa saúde? Bom, a medula óssea, ela é a fábrica do nosso sangue. A medula óssea é o local onde o sangue é produzido. E o sangue, ele é dividido em 3 partes diferentes. Então, nós temos as células vermelhas do sangue, que são as células que levam o oxigênio para todo o nosso organismo. Quando essas células vermelhas do sangue faltam, nós temos, então, a anemia. Aí nós temos as células brancas do sangue, que são os leucócitos, são as nossas células de defesa da imunidade. E essas células nos protegem de infecções, nos protegem contra os vírus, contra as bactérias. E a terceira parte do sangue é formado pelas plaquetas. As plaquetas são as células da coagulação, são as células que não nos deixam sangrar, não nos deixam ter hemorragia. Por isso que a medula óssea é tão importante, porque é onde o nosso sangue é produzido. E a medula óssea, ela é um tecido gelatinoso e ela fica localizada dentro dos nossos ossos. De todos os ossos? Não, mas principalmente nos corpos vertebrais da nossa coluna vertebral, também dentro das nossas costelas, dentro do externo, que é esse ossinho que une as costelas, também dentro do osso da bacia, e a medula óssea também é encontrada dentro dos ossos longos. O transplante de medula óssea pode salvar vidas, mas ainda gera muitas dúvidas. O que é exatamente o transplante de medula óssea e para quem ele é indicado? O transplante de medula óssea, ele pode ser utilizado para tratar diversos tipos de doenças. Aproximadamente 80 doenças podem ser tratadas com o transplante de medula óssea. As doenças mais comuns que são tratadas com o transplante são as leucemias, os linfomas, os mielomas, algumas doenças que causam anemia, tipo talassemia, anemia falciforme, né? Câncer de testículo. Então, são várias doenças diferentes que podem ser tratadas com o transplante. E o transplante nada mais é do que um procedimento em que eu pego o meu paciente que está doente,
faço uma quimioterapia nesse paciente e essa quimioterapia vai destruir, vai exterminar a medula óssea desse meu paciente. Mas esse meu paciente não pode ficar sem medula óssea. Ele precisa de uma medula óssea nova, de uma medula óssea sadia. Então, eu preciso pegar uma medula óssea de um doador ou do próprio paciente e preciso transplantar essa medula óssea para esse meu paciente que fez a quimioterapia e que a quimioterapia destruiu a medula óssea desse paciente. Então, essa medula óssea nova vai fazer com que lá dentro dos ossos desse paciente o sangue comece a ser produzido novamente. Então, nós temos 2 tipos de transplantes de medula óssea. Temos o transplante autólogo, em que o doador desse meu paciente será o próprio paciente. O próprio paciente vai doar essa medula óssea para ele mesmo. Esse é o transplante autólogo. E nós temos também o transplante alogênico, que é quando o doador dessa medula óssea será uma outra pessoa qualquer, podendo ser um parente ou não. Se esse doador for um parente, então nós temos o transplante de medula óssea aparentado. E se não for um parente, então um transplante não aparentado. Então, o transplante de medula óssea nada mais é do que um procedimento em que eu faço uma quimioterapia que destrói essa medula óssea e eu transplanto uma medula óssea nova nesse paciente. Doutora, já pegando um gancho na sua explicação, uma das maiores dificuldades é encontrar um doador compatível, né? E você poderia explicar como que funciona a compatibilidade entre doador e receptor? E por que é tão difícil encontrar alguém compatível? Essa questão da compatibilidade, ela é bem complexa mesmo, né? Por quê? Porque ela depende do nosso material genético. Depende do material genético do paciente e do material genético do doador. Então, eu explico para os pacientes e para os alunos que todos nós temos um material genético diferente e esse nosso material genético é como se fosse um código de barras. Cada pessoa existente no mundo tem o seu código de barras com os seus códigos genéticos pessoais. Então, esse código de barras, ele tem várias barras e cada barra tem uma letra diferente, A, B, C, D, e cada barrinha dessa, dentro dela tem letras e números diferentes. Então, cada paciente, cada pessoa tem o seu código de barras e eu preciso pegar o código de barras do meu paciente e confrontar com o código de barras do doador. E eles têm que ser compatíveis, eles têm que se encaixar. Então, por isso que é tão difícil encontrar um doador 100% compatível ou o mais compatível possível. Por isso que dentre as pessoas todas do mundo, é mais fácil nós encontrarmos alguém compatível com o nosso paciente dentro da própria família, onde tem o mesmo material genético circulando. Então, dentre os familiares, a maior chance de eu encontrar alguém compatível é entre os irmãos. Por quê? Porque desse código de barras, metade desse código de barras vem do meu pai e a outra metade vem da minha mãe. Então, os meus irmãos que vêm do mesmo pai e da mesma mãe, eles compartilham desse material genético. Então, a chance do meu irmão, da minha irmã serem compatíveis comigo é de 25%. Essa é a maior chance que nós temos de compatibilidade. Se o irmão não for compatível, aí nós estendemos a busca, a investigação para os pais, que compartilham também do mesmo material genético. E se os pais não forem compatíveis, aí nós estendemos a busca de um doador em todo o mundo. Então, nós temos 2 bancos de dados que são mundiais, em que nós pegamos o material genético do paciente, pegamos esse código de barras e
colocamos esses dados dentro desse banco de dados, do banco de receptores de medula óssea que se chama REREME. E daí nós pegamos o material genético das pessoas que doam medula óssea e colocamos esse material genético, esse código de barras onde está o material genético, dentro desse banco de dados. E esses dois bancos de dados de receptores e de doadores, eles são confrontados e assim nós podemos ver se temos alguma pessoa no mundo todo, porque é um banco mundial, em que seja compatível com o meu paciente. Doutor, uma das perguntas mais comuns é sobre como são coletadas as células-tronco no doador. E você poderia nos contar como funciona esse procedimento, se ele é doloroso ou se apresenta riscos reais para o doador, como garantir que esse processo seja seguro? Nós temos duas maneiras diferentes de fazer a coleta da medula óssea, né? Porque, na verdade, nós queremos as células-tronco, que são as células-mães, que estão dentro dessa medula óssea. Então, temos duas maneiras diferentes. Nós podemos extrair essas células-tronco, tanto do sangue do nosso doador de medula óssea, ou nós podemos extrair essas células-tronco dentro da medula óssea que está dentro do osso do nosso doador. Então, temos duas maneiras diferentes. Se nós formos pegar essas células-tronco de dentro do sangue do nosso doador, então nós vamos pegar o doador, vamos administrar alguns medicamentos, um medicamento que ele vai receber durante aproximadamente 5 dias. E o que esse medicamento vai fazer? Ele vai fazer com que as células-tronco proliferem, aumentem muito dentro da medula óssea. Essas células-tronco proliferando, elas vão parar no sangue. Então, daí nós vamos pegar uma veia do nosso doador. Essa veia vai levar o sangue desse doador para uma máquina, que vai então extrair as células-tronco desse sangue, e esse sangue vai voltar para o nosso doador. Então, a máquina vai só extrair as células-tronco que estarão dentro do sangue do nosso doador. Essa é a primeira maneira de fazer a coleta das células-tronco. A segunda maneira é coletar as células-tronco de dentro do osso, onde está a medula óssea, né? Neste procedimento, nós então fazemos uma sedação, uma anestesia no nosso doador e serão feitas algumas punções na medula óssea, na bacia do paciente, né, onde nós temos a medula óssea, e dali serão extraídas as células-tronco, que serão armazenadas também numa bolsinha, que será congelada e que depois será infundida no nosso paciente. Então, tem essas duas maneiras. O que vai definir a maneira como eu vou precisar dessa célula-tronco vai ser o tipo de doença que o meu paciente tem. Então, algumas doenças nós fazemos o transplante de células-tronco retiradas do sangue do meu doador, e algumas doenças nós tratamos com o transplante de medula que vem do osso do meu doador. A coleta da célula-tronco, né, o local onde essa célula-tronco vai ser coletada, vai ser definida pela equipe médica, porque cada doença tem um tratamento diferente. Então, alguns tipos de doença requerem células-tronco que são coletadas direto do sangue periférico do meu doador. E algumas doenças precisam ser tratadas com o transplante das células-tronco que são coletadas diretamente do osso do meu doador. Então, isso é a equipe médica que define de onde será feita a extração da célula-tronco desse doador. Para o doador, os riscos de doação de medula óssea são mínimos, né? No doador que faz a doação de células-tronco pelo sangue periférico,
Esse doador, ele pode ter um hematoma no local da punção do catéter, pode ter dores no corpo, dores ósseas por causa do medicamento, pode ter náuseas, pode ter dor de cabeça, mas são todos sintomas leves e que passam, que melhoram com medicamentos simples. E no doador que faz a doação da medula óssea pela bacia, esse paciente ele pode ter dor no local da punção, né? Mas geralmente é uma dor que passa com 7 dias, 15 dias e que alivia com medicamentos simples também. E existe a possibilidade de saber para quem as células foram doadas? Não, essa é uma informação confidencial, tanto para o doador quanto para o receptor. Se eu decidisse hoje que quero me tornar doadora, como funcionaria o processo de cadastro? Quais são os requisitos necessários? Existem restrições de idade, condições de saúde ou outros fatores que possam impedir alguém de ser um doador? Isso. A pessoa que quiser doar a medula óssea, ela deve se dirigir ao hemocentro mais próximo de sua casa. Aqui na nossa região, então, nós temos o Hemosc, que fica ao lado do Hospital São José. Então, as pessoas devem ter entre 18 e 35 anos de idade, devem estar em bom estado de saúde. Quando for ao hemocentro, devem levar um documento com foto. No hemocentro será feita uma pequena entrevista, né, sobre as condições de saúde, medicamentos em uso e tal. E será coletada uma pequena amostra do sangue do braço, como se fosse fazer um exame. Nós vamos coletar 5, 10 ml de sangue e esse sangue será encaminhado para um laboratório especializado que fará o exame, então, da compatibilidade, que se chama exame de HLA, que é esse código de barras que nós falamos, né? Então, esse banco vai fazer este exame e vai colocar no banco de doadores de medula óssea para depois ser confrontado com o banco de receptores de medula óssea. Existem algumas doenças que contraindicam o cadastro ou a doação de medula óssea, né? São várias doenças, mas principalmente algumas doenças contagiosas, do tipo HIV, hepatite B, hepatite C, pessoas com câncer, pessoas com hipertireoidismo, com doenças autoimunes do tipo lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, né? Então, tem certas doenças que a doação de medula óssea é negada. Daí, quando a pessoa vai no hemocentro, daí a pessoa que está lá vai ver se pode fazer, primeiro, cadastro e segundo, doação, entendeu? Então, se a pessoa chega lá, tipo, tem hepatite C, já nem faz cadastro, muito menos a coleta do sangue, entendeu? E tem pacientes que não, vão lá, tipo, eu tenho nem vou entrar nos detalhes, tá? Mas tem a hepatite B, se tiver carga viral negativa, pode doar. Então, se o paciente chega com hepatite B, ele pode fazer o cadastro, mas não a doação. Entendi. Entendeu? Então, daí vai ser avaliado se tem carga viral negativa, para daí ver se vai poder fazer a doação. Entendi. Entendeu? Porque muitas pessoas acham que é só cadastrar no site, né? Então, não tem esse cadastro no site. Não. Tem que ir lá. O primeiro passo é retirar o sangue, analisar. Então, tem que ir lá fazer essa, tipo, anamnese, essa entrevista, para ver se vai poder cadastrar. Para depois tirar a amostra de sangue para poder coletar para ir para, entendeu? O exame de compatibilidade, o exame HLA desse doador vai ser colocado dentro do banco de doadores de medula óssea e esse resultado vai ficar arquivado dentro desse banco. Esse banco de doadores de medula óssea vai sempre confrontar os dados do outro banco, que é o REREME, que é o banco onde ficam os dados do material genético dos receptores de medula óssea, dos doentes que estão aguardando uma medula óssea compatível. Então, eles vão confrontar esses dados e se porventura algum doador for compatível com algum receptor, então a instituição vai entrar em contato com esse doador de medula óssea e vai avisá-lo que encontramos um paciente que seja compatível com esse doador. Se o doador
porventura não desejar mais fazer a doação de medula óssea, está tudo certo, porque a doação ela tem que ser voluntária. Se o doador resolver que ele vai querer prosseguir com a doação de medula óssea, então esse doador será chamado e convidado a fazer novos exames para avaliar o estado de saúde desse doador. Se os exames estiverem tudo ok, tudo certo, né? Então o doador será considerado apto ao transplante. E daí sim vai ser decidido qual o tipo de procedimento em que será extraída a célula-tronco desse doador. Doutora, vamos agora para o bate-bola sobre mitos e verdades. Apenas parentes próximos podem ser doadores compatíveis de medula óssea? Mito. Os parentes próximos, eles têm a maior chance de compatibilidade com um paciente, mas qualquer pessoa no mundo inteiro pode ser compatível com o meu paciente. E o procedimento de doação é sempre feito com anestesia geral e exige internação prolongada e deixa o doador debilitado por um longo período? Mito também, né? Então, nós temos duas formas diferentes de doar a medula óssea e células tronco periféricas, né? Então, quando a gente faz a doação da medula óssea pelo sangue periférico, né? O paciente tem uma internação muito rápida, em torno de 24 horas, né? É praticamente indolor, é só uma veia que é pega, né? No braço ou na perna, onde é colocado um catéter e o paciente, então, é enviado o sangue desse paciente para uma máquina que retira as células tronco e que devolve o sangue ao paciente. Então, ele não fica debilitado. Quando a gente faz a extração das células tronco periféricas pela bacia, então sim, é feita anestesia geral e são feitas punções na bacia do paciente para extrair as células tronco. O paciente fica internado em torno de 24 horas e pode ter dor local. Doutor, e quem tem tatuagem ou piercing? Não pode doar medula óssea? Mito, pode doar medula óssea sim. E a medula óssea do doador se regenera completamente após a doação? É verdade. Após a doação de medula óssea, a medula óssea ela se regenera em torno de 7 a 14 dias. O cadastro para a doação de medula óssea pode ser feito online e é simples e rápido? O cadastro de medula óssea, ele deve ser feito no hemocentro mais próximo da residência do doador. Então, o paciente se dirige até o hemocentro, faz uma entrevista, faz o seu cadastro e, se ele estiver apto, ele fará, então, a coleta do sangue, que vai para um laboratório especializado, onde fará o exame de compatibilidade, que é o exame HLA. Para encerrar, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar para nossos ouvintes sobre a importância da doação da medula óssea? A doação de medula óssea e de sangue também é um ato de amor com o nosso próximo. Como é importante ajudar na cura dos nossos pacientes que estão em quimioterapia, que estão precisando de uma doação de medula óssea. É importante participar dessa cura dos nossos pacientes. Seja uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, para que nós ajudemos esses pacientes a voltarem para suas casas, a voltarem para as suas famílias, que nós ajudemos as crianças a voltarem para os braços de suas mães, né? Então, isso não tem preço. Então, a doação de medula óssea e a doação de sangue também é um ato de amor e salva vidas. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Saúde Sem Mistério. Esperamos que as informações de hoje tenham sido esclarecedoras e te inspirem a considerar o cadastro como doador de medula óssea. Lembre-se, um gesto simples pode salvar vidas. Doutora Alessandra, agradecemos muito sua participação e por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Sinta-se à vontade para divulgar suas redes sociais e para dar uma palavrinha. Eu queria agradecer, então, muito o convite de poder estar aqui trazendo essas informações para todos, né? De quem precisar, então, pode nos encontrar na Oncoclínica Jaraguá e no Hospital São José. O meu Instagram é @escopellealessandra. Obrigada.
Obrigada, doutora. Para quem nos ouviu até aqui, obrigado pela companhia. Se achou esse conteúdo útil, não deixe de compartilhar com os amigos e familiares. Ativa o sininho no YouTube, nos siga no Instagram, @podcast Saúde Sem Mistério, para ficar por dentro de todas as novidades e episódios futuros. Até a próxima!